Verdade da Hora. Um programa de entrevistas com grandes revelações. Hoje entrevistando... Ju Barbosa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, turminha. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Educadora. Ah, certo. Pois não, Guilherme. Como você se sente sendo responsável por tantas vidas durante um voo? Boa pergunta, Guilherme, boa pergunta. Realmente, a responsabilidade é muito grande, né? Porque as pessoas, quando fazem para a gente essa pergunta, elas inclusive costumam dizer, ou a gente costuma dizer que, geralmente, o ser humano está sujeito a cometer erros, né? Todos nós cometemos erros. E, obviamente, é claro que o piloto também comete seus erros. E eu diria que, assim, há um nível de erros, né, o limite de erros permitido ao piloto cometer, que não vai comprometer a segurança de voo. As pessoas, então, dizem, ou a gente diz que, por exemplo, um engenheiro, se ele comete um erro grave, dificilmente ele vai ser a vítima desse erro, assim, vítima fatal, vamos dizer assim, né? Um prédio que cai, por exemplo, dificilmente o engenheiro vai estar lá. Da mesma forma, o médico, ele comete um erro numa cirurgia, mas o afetado é o paciente, né? Já o piloto, se ele comete o erro, geralmente ele está envolvido ali e ele vai sofrer as consequências imediatas também, se ele comete um erro gravíssimo, né? Então, a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade, assim, eu diria que toda profissão tem suas grandes responsabilidades. Por mais simples que ela possa ser, tudo envolve muita responsabilidade. Por exemplo, um profissional de limpeza, se ele não tiver responsabilidade no que ele está fazendo ali, ele pode comprometer a saúde de muitas pessoas, né? E pode se tornar uma coisa muitíssimo séria também, na propagação de uma doença. Então, no fundo mesmo, eu diria que todos os profissionais têm imensa responsabilidade nas costas e precisam exercer sua profissão com muito amor, muita consideração pelas outras pessoas também. E o piloto não é diferente. Eu acho que a grande diferença é que o piloto, se ele comete um erro grave, ele está ali junto para poder responder de imediato. Rebeca, Oi. você tem alguma pergunta? Sim, eu tenho. Pois não. Antes do senhor escolher... Olá. Antes do senhor escolher essa profissão de ser comandante, assim, de avião, você pensava em outra profissão de ter? Rebeca, em primeiro lugar, eu vou corrigir a forma de me tratar. O pessoal costuma me chamar de senhor, e eu falo, o senhor está no céu e eu nem estou voando agora, e desde que eu te vejo, eu não sou senhor. Então, nós somos todos. Desculpa, porque eu tenho costume, por causa que eu chamo, na verdade, como eu tenho costume de chamar minha mãe, meu pai, minha família, todos, senhor de senhora, aí às vezes até com os professores eu falo assim, senhor, senhora, aí eu fico tipo assim, meu Deus, eu tô chamando ele de senhora, isso aqui é você. Sim, você. Mas se quiser chamar de senhor também, não tem problema nenhum, tá? Só estou dizendo assim, não tem necessidade, mas fique à vontade, tá bom? Tá bom. Bom, então, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho assim, paixão por aviões desde que eu era bem pequenininho. E eu tinha até apelido em família, eles me chamavam de bicho voador, porque todo bicho que passava voando, todo pássaro ali, eu estava sempre me chamando a atenção, né? Então, eu sempre tinha muita conexão, assim, com isso. Mas eu cresci, assim, de família... Como eu vou explicar isso? Geralmente, para ser piloto, é uma profissão que gasta muito, tem que ter muito dinheiro, e a gente não tinha, né? A gente tinha essas dificuldades financeiras também e tal. Então, eu não cresci pensando em ser piloto, e não tem ninguém na minha família que é piloto, não sei eu. Então, quando eu me formei no segundo grau, na época eu chamava de segundo grau, eu acho que agora mudou. Eu fiquei tentando saber o que eu queria ser, e eu não tinha ideia. E na época eu estava começando a desenvolver a questão de computação, né, processamento de dados, como eles falavam na época. Então, eu tentei entrar nessa área, porque é uma área que prometia assim, um bom futuro.
Mas eu entrei e vi que não era o que eu gostava, apesar de que eu estava indo bem, né, no curso, mas eu não gostava. Então, acaba que eu fiz uma viagem de avião como passageiro, dividi em várias vezes a passagem e descobri que era aquilo que eu queria. Então, comecei a pesquisar para saber como eu faria para ser piloto. E fiquei assustado de ver os limites, né, financeiros e como era caro. A família não recomendou que eu fizesse porque a gente não tinha recursos. Mas, mesmo assim, eu decidi que seria piloto, nem que demorasse 10 anos. E demorou quase isso. Foi muito difícil, mas todo o dinheirinho que ganhava lá no trabalho simples que eu tinha era para isso, né? Então, demorou muito, mas eu consegui. O que eu quero dizer com isso? Eu tentei outras carreiras, mas não era o que eu gostava. E as pessoas devem procurar o que elas gostam de fazer, que pode ser mais opção de qualquer forma, mas não se deixar também abater por dificuldades que possam aparecer. É persistir, buscar opções, buscar recursos para realizar um sonho profissional, né? Porque muitas vezes também vale mais do que uma opção. Te dá destaque, mas não te daria a alegria de exerção. Entende? Né? Isabelle, você tem alguma pergunta? Coloca no chat aí que eu retransmito. Stacy, também. Oi, eu. Ó, a minha pergunta é tipo uma curiosidade que eu sempre tive. Se você já sofreu alguma turbulência e se sim, como que foi, assim, a experiência? Sim, olá, Isabelle. Na verdade, a turbulência é uma rotina na carreira do aviador, sabe? Turbulência, todo tipo de turbulência. Uhum. A gente classifica as turbulências como leve, moderada, mais ou menos, né? Ou severa, que são aquelas bem graves, mesmo que assustam bastante os passageiros. Geralmente, para entrar em turbulência a partir de moderada, da intensidade moderada, os aviões costumam ter limites de velocidade, da mesma forma que um carro precisa reduzir a velocidade para passar em uma via esburacada, né? Tem muito buraco, ele tem que reduzir a velocidade, então ele pode quebrar. Da mesma forma, o avião, se a gente for passar em área de turbulência mais forte, desde moderada a severa, a gente tem que reduzir a velocidade, porque senão o avião pode, inclusive, se partir. Parece assustador dizer isso, né? Mas está tudo sob nosso controle. Guilherme, você tem mais perguntas? Quando os pilotos estão em voo, qual fuso horário ele utiliza? O horário que a gente usa para as comunicações, o controle de voo e para o lançamento do diário de bordo do avião, esses horários são horários mundiais, são horários internacionais. Por exemplo, o horário padrão para a aviação no mundo inteiro é o horário de Londres. Não exatamente o horário que os cidadãos de Londres estão usando, mas é o horário correspondente a um meridiano ou uma linha imaginária que passa sobre Londres, que é o meridiano de Greenwich. Então, Júlio, você acha que eles conseguem entender se eu falar dessa forma? Fica tranquilo, eles entendem sim. Pode falar, tem que... Fica à vontade, Júlio. Então, é chamado horário... Tá jóia, obrigado. É o horário universal, tempo universal coordenado. Ele corresponde ao meridiano que passa sobre Londres. Então, todos os países do mundo vão lançar sempre a hora, com relação à aviação internacional, vai lançar sempre, e mesmo a aviação local, né, vai lançar sempre o horário de acordo com esse horário de Londres. Então, por exemplo, agora aqui são 16 e 18, né? Meu telefone está marcando 16 e 18. Se eu vou decolar agora com o meu avião, eu vou lançar o horário de 19 e 18, porque aqui no Brasil está 3 horas adiantado em relação ao horário de Londres. Ou melhor, está 3 horas atrás, né? Então, Londres está 3 horas à frente. Então, o horário que eu vou lançar agora nos voos é 19 e 19 agora. Vai dar 19 e 20 em instantes. Isso é para não causar confusões. Bom, quais os procedimentos de emergência mais importantes? Bom, cada modelo de aeronave tem os seus procedimentos, né, de acordo com o projeto e de acordo com as possibilidades para aquele modelo. Mas uma coisa que as aeronaves estão sempre sujeitas é o fato de perigo de fogo, por exemplo. Por quê? Porque para acionar aqueles motores enormes lá, né? Logicamente a gente precisa de combustível.
E, como o próprio nome já diz, combustível que entra em combustão. E qualquer falha do sistema ali poderia gerar fogo. E imagina você, né, dentro ali de um local fechado, seria a cabine de passageiros, como poderia ser perigoso um incêndio, inclusive em altitude, sendo que o piloto não poderia pousar de imediato e fazer uma evacuação dessa aeronave, né, de imediato. Então, uma das possibilidades de emergência seria o combate a fogo, seja no motor da aeronave, que é onde acontece o fogo natural, né, para poder dar a tração para o motor, e poderia haver também incêndio localizado dentro da cabine por vários motivos. Então, essa é uma emergência que todas as aeronaves estão preparadas, elas têm sistemas de combate ao fogo, por exemplo. E outra emergência também, que é muito considerada a possibilidade, é, por exemplo, a aeronave que tem mais de um motor. Hoje em dia é muito comum aeronaves com 2 motores. Quase todas são pelo menos 2 motores. Então, numa decolagem com uma aeronave bem pesada, no limite do peso dela ali para aquela decolagem, poderia haver uma parada de motor justamente no momento que a aeronave está saindo do chão, ou seja, no momento mais crítico, que ela precisa de mais força para poder levantar todo aquele peso, que às vezes pode chegar, vamos supor, dependendo da aeronave, pode chegar a 400 toneladas de peso ali para levantar nesse momento, e de repente um motor pode falhar. Então, o piloto tem procedimentos de emergência para lidar com essa situação, e se a aeronave estiver dentro do peso permitido, o peso máximo permitido para ela, ele vai conseguir decolar, atingir uma altitude necessária para poder solucionar o problema e voltar com segurança para o mesmo aeroporto que ele decolou. Então, essas 2 emergências que eu citei, que são fogo e também possibilidade de parada de motor, são emergências comuns, assim, que são previstas, né, que podem acontecer. Mas, de qualquer forma, assim, para vocês não ficarem meio assim preocupados quando forem viajarem de avião, ou quando viajarem de avião, a aviação, o transporte aéreo é considerado o meio de transporte mais seguro. Isso já por longas décadas é considerado o meio de transporte mais seguro que existe. Até porque todas essas prevenções, esses meios de evitar as emergências que existem. Se você tem tempo de conhecer os lugares para onde você viaja. Sim, também boa pergunta. Essa é a pergunta mais legal de responder, viu? Porque a gente pode conhecer, muitas vezes os voos são muito rápidos, né? Então a gente só posa ali, desembarca passageiro, embarca de novo, e muitos dos voos são assim, mas a gente tem chance sim de parar para pernoitar, para dormir em outros locais e conhecer belos locais. Eu mesmo conheço, já, vamos dizer assim, já andei meio mundo, né, como piloto, então pude conhecer locais muito legais. Já trabalhei na Índia, já trabalhei na Europa com avião cargueiro. Ali na Índia eu tive, apesar de ter ficado somente em voos domésticos na Índia, mas eu pude fazer treinamento na cidade de Bangkok, que é a capital da Tailândia, né, um local maravilhoso. Fiz treinamento também em Singapura, que é uma cidade-país, lá na Ásia também, uma cidade muito maravilhosa. Estive ali por vários países da Europa também, tanto em treinamento, como também até em passeio mesmo, né, e também em voo, que eu pude conhecer. Então, tem sim. Agora, eu diria que a maior parte, né, das nossas viagens são bem correria, não dá para conhecer muita coisa, a não ser a vista aérea, né, o piloto tem o privilégio, a gente costuma brincar que a visão, a vista que eu tenho do meu escritório é cabine de voo e a gente voando e vendo paisagens que nunca terminam, assim, enquanto a gente está voando, né? Cada hora uma paisagem mais linda que a outra. Muitas vezes um belo pôr do sol, muitas vezes um belo nascer de sol, ou a lua cheia, ou o céu maravilhoso de estrelas, tudo isso são coisas que maravilham, né? Tá em sol aqui, está mais perto das estrelas. Agora foi até um pouco poético, viu? Desculpa aí, mas é porque você tocou um assunto assim que é um prazer enorme para a gente. Contemplar essas maravilhas. Meu Deus. Tanto conhecer lugares, como também ver essas maravilhas da natureza. Legal. Se vocês quiserem fazer perguntas para a esposa de um piloto, fiquem à vontade, viu? Dá vontade de mudar de profissão só pra conhecer os outros lugares. Eu falo assim, não, vou mudar de profissão. Se eu vou poder conhecer vários lugares, então vou mudar de profissão. Ah, é? Meu Deus. Né? Não, mas a Rebeca que está falando, né? Mas Rebeca, você mesmo em outras profissões, porque olha só que eu vou falar para você. Tanto para ser piloto, como para ser médico, ou para ser professor, para ser qualquer profissão, você precisa, geralmente para ser um bom profissional, você precisa seguir sua vocação.
né? Mas aí você vai poder ser um bom profissional, independente da profissão que você é. E o melhor profissional é aquele que exerce a profissão com amor, né? E dá o melhor de si para fazer um grande trabalho em favor da humanidade. Porque nós estamos carentes, a humanidade está carente de pessoas que exercem com amor a sua profissão e que possam mudar, né? Esse panorama que a gente tem aí, que por enquanto ainda é meio preocupante. Então, vocês que são jovens e que vão crescer aí e vão fazer o nosso futuro, depende de vocês fazerem isso com amor, né? E depende, é claro, de nós que estamos aqui já vivendo isso, passar para vocês a experiência que a gente adquiriu, para que vocês entendam isso. É importante, não importa a profissão que vocês vão seguir, é importante seguir a vocação de vocês e seguir com amor e responsabilidade, tá bom? E vocês vão poder conhecer o mundo, conhecer muitos locais, de várias formas, independente da profissão. Aí, é claro, nem sempre você vai fazer isso com tanta frequência, igual o piloto faz, mas não tem a chance de Tá. Isabelle? Depois, eu tô fazendo eu a dizendo pra minha esposa, desculpa ter cortado. Por favor. Não. Peraí, já vou. Desculpa, Júlia, eu estava falando que eu estava apresentando a minha esposa, que é educadora, né, é professora, exímia professora também, muito querida, e atualmente ela segue, ela tem, inclusive, um trabalho, ela tem uma empresa online bem educativa, que é muito legal, acho que vocês até adorariam conhecer, mas deve estar ouvindo aí, se você quiser chamar ela aí, Júlia, fica à vontade. Ju? Oi, Júlia, tudo bom? Bacana, viu? Sua presença. Estou muito contente de receber visitas aqui na nossa aula. Fala pra gente aí o trabalho que deu início aí. Como a Rebeca, eu já desde pequenininha trabalhava como professora. Trabalhei dos meus 17 até os meus 28 anos. Não, até os meus 35 como professora. Para lecionar. Aí a Alice nasceu e eu não queria deixar. Então, aí eu parei de lecionar, fiquei um tempo em casa com ela e depois comecei a lecionar de outra forma. Hoje eu tenho um estúdio de criação, onde eu crio atividades para as famílias fazerem em casa com as crianças e também dou suporte a professores e profissionais da saúde e educação que trabalham com a infância. O Print Kids é uma plataforma digital. Aí é legal falar nisso porque quando a gente vai escolher uma profissão, a gente escolhe mais que uma profissão, a gente escolhe um estilo de vida. O estilo de vida do Júlio, por exemplo, é ficar fora de casa, né, gente? Ele voa para todo lugar e eu tenho a oportunidade de ficar mais em casa. Então, quando você escolhe, por exemplo, ser pediatra, você vai escolher um estilo de vida que é fazer plantão, ficar no hospital. Então, tem que pesquisar muito isso antes de escolher, porque é complicado. Se a gente olha só o lado florido, né, da profissão, a gente acaba não escolhendo corretamente. O Júlio lida muito bem com a distância. Eu casei com ele, também lido bem, eu consigo ficar aqui, ele fica lá, a gente consegue se conectar. O Júlio, todos os dias ele liga pra gente, seja onde ele estiver, a gente tem um horário, ele sempre dá boa noite pra gente, mas nem todo mundo consegue manter essa ligação estando longe. Então, a escolha da profissão é uma escolha que tem que levar muitas coisas colocar em plano, né? Ver se escolher corretamente e a rotina que vai ter depois. Quem sabe até fazer um estágio. Eu falo muito, a minha pequena está com 9 anos, eu já converso com ela sobre isso. Vai escolher uma profissão? Trabalho de graça, né? Vai lá virar assistente do dentista, vai para o hospital fazer um trabalho voluntário, vai trabalhar numa obra antes de ser engenheiro, sabe? Vai ver como é que é a vida, quais são os perrengues para depois escolher. Porque é só assim para tomar uma decisão boa mesmo, né, Júlio? Eu só queria dizer, ela está dando exemplo, né, de lidar com a distância. Eu, por exemplo, agora estou em Salvador, que é a minha base atual de trabalho, né? E a gente mora em Florianópolis. Quando eu estou de folga, eu vou para Florianópolis, mas agora mesmo eu estou em Salvador. Eu gostaria de saber se você aceitaria convite para falar com professores sobre o seu trabalho. Claro, aceito sim, Júlio. Se eu puder cooperar, estamos à disposição. Qual a situação que você, como piloto, não gostaria de viver estando no comando de uma aeronave? Aí que tá, Guilherme. Boa pergunta. Boa pergunta também. A gente, como piloto, a gente recebe uma carga de treinamento muito intensa. Por exemplo, a minha licença de piloto, cada tipo de avião que eu vou trabalhar nele, eu tenho que tirar uma licença específica para esse avião. Por quê? Porque é de um fabricante diferente, é um modelo diferente, tudo. Então, cada modelo é um treinamento diferente. E para manter, se eu for continuar voando na mesma empresa ou em outra, esse mesmo tipo de avião, eu preciso manter atualizado o meu treinamento dele.
Então, todos os anos, por exemplo, aqui eu vou, nessa empresa que eu vou um avião chamado ATR, que significa, traduzindo a sigla para o português, significa Avião de Transporte Regional. É tipo da linha aérea regional que liga a cidade do interior às capitais para alimentar as grandes empresas, né, tipo a Gol, a TAM e outras. Então, esse tipo de avião que eu trabalho, que é o ATR, todos os anos eu tenho que passar por treinamento em simulador de voo desse avião, e esse simulador é para simular as mais graves emergências que eu poderia enfrentar pilotando esse avião, incluindo fogo do motor, parada dos 2 motores em voo, que é uma situação bem difícil, mas uma vez estando em altitude, a gente consegue, mesmo com a parada de 2 motores, a gente tem recursos para planar esse avião e tentar atingir um aeroporto seguro que esteja até uma certa distância, que é alcançável dependendo da altitude que eu estiver. Então, a situação que eu não gostaria de enfrentar na minha profissão é justamente a situação equivalente aos pesados treinamentos de emergência que eu recebo em simulador. A gente recebe esperando que aquilo não aconteça em vida real, porque no simulador, inclusive, a gente é treinado em combinações de emergência, de panes, por exemplo, panes e mais de um tipo de sistemas da aeronave ao mesmo tempo, que pode deixar a gente em situação bem difícil. Durante esses treinamentos, eu tenho o período ali normal de treinamento e depois tem a avaliação, que deixa a gente num estado de tensão e de estresse muito grande. Ele realmente exige muito da gente emocionalmente e tudo, para que quando chegar no treinamento real, na situação real, né, de voo, que eu esteja preparado para lidar com essas emergências que podem acontecer. E muitas vezes a gente vê, recentemente teve em São Paulo, 2 anos para cá, houve uma emergência interessante com o avião da TAM, estava decolando do aeroporto de Congonhas, e aconteceu a emergência justamente antes da chamada velocidade de decisão. Então são situações muito críticas. Nessa situação no aeroporto de São Paulo, em Congonhas, o piloto da TAM teve essa emergência bem próximo da velocidade de decisão, e ele abortou a decolagem de forma muito bem sucedida, e se foi tido como herói. E foi muito legal isso, né? Foi bem divulgado na mídia e tudo. A gente enfrenta esses treinamentos severos e pesados mesmo no simulador de voo e espera não enfrentar essas emergências em voo, entendeu? Isabelle, você tem mais perguntas? Qual foi o voo mais longo que você já fez? O voo mais longo que eu fiz foi em 2010, quando eu trabalhava na Trip Linhas Aéreas, que hoje foi assumida pela Azul Linhas Aéreas, né? Ou seja, a Trip foi incorporada à Azul Linhas Aéreas. Em 2010, a Trip comprou um avião 0 quilômetros, que vem da fábrica na França, em Toulouse, e tem uma trazer essa aeronave para o Brasil, vazia, sem passageiros, não é somente eu, mas o copiloto e o voo. E o mecânico de voo, mecânico não, é um sujeito que lida com a parte burocrática para poder trazer um avião do exterior para cá, para a liberação do avião. Então eu fiz um voo decolando de Toulouse, na França. Como esse é um avião de transporte regional, ele não é um avião de longo alcance, então eu não pude fazer o voo direto da França para o Brasil. Então eu tive que fazer 2 paradas. Eu fiz uma parada, depois de 4 horas de voo, eu pousei na cidade de Lanzarote, na Espanha. Na verdade, fica na costa da África, mas faz parte do território espanhol, nas Ilhas Canárias. Dali eu reabasteci o avião e decolei para a Ilha do Sal, que é território português, mas fica no meio do oceano ali já, a famosa Ilha do Sal, dos portugueses. Demorou 5 horas de voo, ali eu reabasteci o avião, e dali até Recife, eu demorei mais praticamente 8 horas de voo, 7 horas e 56 minutos à noite sobre o mar, até pousar em Recife. Então, eu considero esse voo tudo como um voo só, né? De Toulouse até Recife ali, foram mais ou menos 16 horas de voo, porque foi tudo numa sequência, no mesmo dia. Mas foi bem interessante a experiência. Isso foi como, Rebeca, foi como piloto, pilotando um avião. Agora, como passageiro, até quando eu fui trabalhar na Índia, o voo mais longo que eu fiz como passageiro foi decolando de São Paulo, Guarulhos, e indo parar em Doha, no capital do Catar. Dali ia trocar de avião para prosseguir para Delhi, Nova Delhi, na Índia. Esse voo de Guarulhos até o Catar demorou também 16 horas ali, mas como passageiro. A Stacy está perguntando como está sendo a sua rotina nesse momento de pandemia. Com a pandemia, a minha empresa, que é a Voipaz Linhas Aéreas, que inclusive opera aí em São Paulo,
ela foi a primeira a parar 100% das operações em março. Então, a gente entrou em quarentena ali, fiquei 5 meses completamente parado em casa, e a empresa iniciou a retomada no início de julho, mas ela foi chamando a tripulação aos poucos. Eu mesmo voltei a trabalhar no final de agosto, e estamos ainda com operações reduzidas. A empresa está retomando o ritmo aos poucos. Os passageiros também estão ganhando confiança, né, para voltar a voar aos pouquinhos. Então, por enquanto, nós ainda estamos com um nível assim, de 60% das operações da empresa. Não atingimos ainda um nível ideal de 100%. Eu queria saber se você é fluente em algum outro idioma além do português, né? Sim, essa pergunta que eu estava esperando, porque geralmente as pessoas perguntam com relação ao que precisa para poder ser piloto, né? Hoje em dia, é essencial que se fale o inglês. Para ser piloto, é preciso falar o inglês, né? Então, eu não sou exatamente fluente em inglês, porque eles consideram fluente aquele que é nativo do país, ou então que viveu muitos anos naquele país e fala como cidadão do país. Mas o meu inglês é nível avançado. Eu sou autodidata no inglês, eu diria até 90% do que eu aprendi foi como autodidata, e para a gente ser piloto hoje e conseguir trabalhar em algum emprego assim mais significativo, seja para aviação executiva, que é o que atende os empresários com avião particular, que por sinal é a área que eu mais gosto, que é mais bem remunerada e mais tranquila, geralmente. Mas hoje em dia, para poder trabalhar, você precisa de ter alguma licença de inglês, de aviação, inclusive. Se você não tiver essa licença, você não é autorizado a fazer voos internacionais. Essa licença de inglês vai do nível 1 a 6, 6 é o nível máximo. E os padrões usados, né, por todos os órgãos responsáveis pela aviação de cada país, no caso do Brasil é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela segue os padrões recomendados pela Organização da Aviação Civil Internacional, que é o órgão mundial vinculado à ONU, e que dá os parâmetros, né, tem os países que assinam, né, o acordo e vão cumprir os padrões que vão ser usados na aviação no mundo inteiro. Em suma, o inglês, então, de aviação é padronizado pelo ICAO e as provas que são aplicadas são também padronizadas. Ou seja, a ANAC tem que aplicar as provas para os pilotos aqui de acordo com os padrões estabelecidos pela ICAO, que é a sigla em inglês que quer dizer Organização da Aviação Civil Internacional. Significa assim, o nível 6 é o nível dado para cidadãos, geralmente para cidadãos, pessoas que são cidadãos de países de língua inglesa. Quem tira o nível 6 não precisa nunca mais refazer a prova. A prova é permanente. Quem tira o nível 5, que é meu caso, eu tenho que renovar a minha prova, a minha licença de inglês a cada 6 anos. Ela vale por 6 anos. Agora, de qualquer forma, eu tenho uma boa notícia sobre isso, é que o piloto só precisa aprender o inglês. Ele aprendendo inglês, ele pode voar em qualquer parte do mundo, viu? Peca, você se lembrou da pergunta? Quando você começou a fazer, né, essa sua profissão, porque eu não sei o nome correto de se falar, você teve medo? Qual foi sua reação quando começou a trabalhar nisso? É natural a gente ficar um pouco ansioso, né, quando vai começar, assim, mas eu não fiquei exatamente ansioso, com medo da profissão, com medo do voo em si, não. Até que desde que eu voei a primeira vez, eu me senti em casa já, fiquei assim, eu levei uma máquina fotográfica, fotografando tudo, e ficava só curtindo realmente. Então eu nunca tive o medo do voo em si, não. O que me assustava era o nível de dificuldades para quem não tinha os recursos financeiros, né, necessários para poder fazer o curso na rapidez que eu gostaria, né. Então, o assustador realmente, assim, eram os desafios a vencer, mas a persistência permite, buscar ali os contatos, recursos, ali, estudar muito. Para quem quiser fazer o curso de piloto, eu recomendo começar a estudar inglês hoje, porque o inglês de aviação é um nível difícil de atingir, mas quanto mais jovem, mais rápido se consegue aprender o inglês, né? Então, o que me assustou realmente foram esses desafios que eu tive que enfrentar. Muitas vezes eu me senti desanimado, né? Porque eu não diria isso, desanimado, me perguntando se eu conseguiria superar tantos obstáculos, mas graças a Deus, na persistência, na luta, foi possível superar os obstáculos. Ô, Júlio, posso só dar uma adenda aqui na fala do Júlio? Pois não, é legal que vem até antes da remuneração. Para ser piloto, você tem que ter uma fibra muito grande, tem que ser alguém de muita coragem. Todas as profissões, você se forma, tem um diploma e pode exercer essa profissão.
O Júlio, na profissão dele, ele é testado de tempos em tempos, ele tem que tirar carteira de novo, tem que mostrar que é bom de novo. É teste quase que diariamente, cada voo é um teste. Caso ele não passe nesses testes, é anual, semestral? Como é que funciona? É anual, né, Anjinho? O teste de simulador, ele é anual, né? E alguns países, como na Índia, eu trabalhei na Índia, lá é semestral, e eu faço o teste de simulador de voo, daí eu vou para o treinamento real em rota, em voos reais, com passageiros, com o instrutor ali, né? E nesse treinamento, até eu ser liberado para poder voar com passageiros também, o instrutor vai me dar toda uma sequência de treinamento programada e vai aplicar o teste final depois, e eu só vou ser liberado se eu passar nesses testes. Esses testes acontecem todos os anos. Então, uma vez por ano eu tenho o teste de simulador de voo, que é o mais difícil, o mais estressante, e tenho o teste também em voo real, só que esse voo real não se aplica emergências nele, né? É o voo da rotina normal do piloto. Então, a avaliação é permanente. Por exemplo, eu sou bióloga, formei uma vez, o diploma é meu e eu posso exercer essa profissão para sempre. Ninguém vai me testar novamente se eu sou ou não capaz de ser bióloga. Ninguém vai me tirar esse direito de exercer a minha profissão. Se ele não passa no simulador, ele não tem direito de voar, ele não consegue emprego, enfim. Então, é uma profissão que exige realmente, e não é fácil passar. É como se tivesse todo ano um vestibular para fazer, para poder continuar operando na profissão que é sua e que você já exerce há anos. Então, é uma profissão que exige realmente muito estudo e muita coragem, e na hora da prova, um sangue frio que eu não teria jamais. Só completando, que a informação está correta, eu apenas acrescentaria assim, que esses testes de simulador, vamos supor que, por exemplo, meu simulador está vence agora final de outubro. Como tem uma prorrogação que a ANAC deu devido à pandemia, a ANAC prorrogou por 4 meses, ou seja, eu tenho de hoje a 4 meses para renovar a minha licença para esse avião. Vamos supor que eu vá para o simulador, né, no início do ano que vem, e não estou num dia bom, estou naquele dia que a gente não está tão legal, e pode ser reprovado, pode não conseguir corresponder naquelas emergências e você é reprovado. Nesse caso, a empresa me chamaria para conversar, veria o que aconteceu, né, os instrutores teriam uma reunião do conselho, literalmente seria isso, o conselho de treinamento, de diretoria de operações da empresa, e eles provavelmente me dariam uma segunda chance, me mandariam de novo para o simulador, que nesse caso aqui é feito em Amsterdã, no caso dessa vez a gente faz um simulador em Amsterdã, na Holanda, é muita despesa para a empresa, vai lá e faz o simulador de novo, e se aprovar, tá tudo bem. Sua ficha fica limpa e tal, é tranquilo. Se eu ainda tiver no momento difícil, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, vários colegas meus, e até comigo já aconteceu de você estar em momentos ruins na vida e ser reprovado em simulador, e ter segunda chance, ou não ter segunda chance, e prosseguir, e aí você vai refazer ali, vai correr atrás, porque se você desistir, o primeiro obstáculo, muitos de nós não faria nada na vida, né? Eles vão achar também que o piloto, assim, ele vai passar aperto, sim, mas que não acabou. Se passar alguns apertos, assim, a gente constrói de novo e continua. A gente já está chegando às 17 horas, e aí, para não sobrecarregar, vocês já escolham algumas perguntas para a gente fazer um encerramento, e depois, tendo uma outra oportunidade, eu convido o Júlio para um novo encontro. O avião é capaz de aterrissar em piloto automático? Sim, ele é capaz. Os aviões, no caso do ATR, ele não é capaz. O avião que eu estou trabalhando hoje em dia não é capaz de pousar sozinho no piloto automático. Mas os aviões tipo Boeing, Airbus, que é do mesmo grupo de fabricação do ATR, e alguns jatos executivos, eles podem fazer, o piloto decola ele ali, coloca no piloto automático já com toda a programação feita no computador de voo, e esse avião é capaz de voar, completa a rota dele até pousar com segurança. Mas não é permitido que isso seja feito sem os pilotos na cabine. Ok. Guilherme, tem pergunta? Deixa eu ver aqui. Você já teve alguma situação engraçada? Engraçada? Essa aí eu vou ter que pensar um pouquinho para tentar lembrar. Eu já me diverti muito com os colegas de trabalho, né? Uma situação engraçada mesmo, assim, no momento eu não me lembro, não. Eu tinha uma situação curiosa, bem curiosa. Uma vez eu trabalhei um tempo com a UTI aérea da Unimed, então era o avião UTI, como você vê uma ambulância aí, né, só que ambulância terrestre, mas é uma ambulância aérea, com todo equipamento ali para atender um paciente em voo e transportar de forma rápida para um centro metropolitano, principalmente São Paulo, que possa ter um atendimento com mais recursos. Então, uma vez decolando do Rio de Janeiro, com o avião UTI, para levar paciente para São Paulo, eu estava ainda assim, no início da decolagem,
eu diria assim, poucos minutos após a decolagem, passou um paraquedista vindo de cima para baixo, passou bem pertinho da gente. Ele estava em local irregular, ele não podia exercer aquela atividade ali. Ele passou tão perto da gente que foi possível ver detalhes assim da vestimenta do paraquedista, os óculos especiais e tal. Então foi uma coisa muito curiosa. E obrigatoriamente a gente reportou isso pelo rádio para o controle de voo, para poder alertar outras aeronaves e também para poder investigar o motivo, né, dessa invasão do nosso espaço aéreo ali, porque foi bem perigoso. A gente poderia ter atropelado no ar esse paraquedista. A Stacy deixa eu ver aqui, tem algum conselho para quem quer ser piloto de avião comercial? Sim, o primeiro conselho que eu dou para quem sonha, né, em seguir essa carreira é: comece a estudar inglês hoje. Aliás, a recomendação de estudar inglês hoje em dia não é só para ser piloto, é para todas as profissões, é necessário. A questão do inglês é base para qualquer profissão. A gente está conversando aqui com adultos que vão estar agindo no mundo daqui a 10 anos, né? Vocês devem estar o quê? Com 14, 13 anos? Isso. Pois é. E o que tem de dado hoje de estudo recente aí é que daqui a 10 anos, 85% das profissões que vão existir aqui daqui a 10 anos não existem hoje, ou seja, só 25% das profissões aqui abertas já conhecem, as outras 85% estão sendo inventadas e criadas. E isso é um estudo que saiu antes da pandemia. Imagina agora, depois de passar desse processo epidêmico. Isso ganhou ainda mais evolução. E as profissões todas estão chegando aqui como base da capacidade nossa atual de conexão que a internet traz. E isso traz a necessidade de conseguir falar uma única língua, né? E o inglês tem isso. Então, muitas das profissões novas que estão chegando vão vir com o roteiro delas, com a base delas, todas em inglês. E aí, se você não sabe inglês, você não pode atuar em 5% das profissões que existirão. Então, é estudar, começar a estudar hoje, e não pode deixar isso como segundo plano de jeito nenhum. Para não causarmos aí desgaste, o comandante Júlio precisa descansar mais um pouquinho. E vocês também têm compromissos agora, né? Eu agradeço imensamente a sua participação, Júlio. Foi para mim uma honra muito grande. A Ju Barbosa também. Muito obrigado a todos. Se o Júlio tiver alguma consideração, fique à vontade. Sim, Júlio, eu tenho que agradecer. Eu me considero extremamente honrado de participar desse projeto aí de vocês, né? Eu fico até emocionado de ver esses jovens com tanta coisa pela frente, né? Então, me senti realmente honrado, agradecido mesmo de você como amigo aí de longa data, desde 1981, quando estudamos juntos, né? Você ter me convidado, eu achei uma consideração muito grande, viu? Então, obrigado demais a você, obrigado a vocês jovens aí por terem me dado essa atenção, tá? Qualquer coisa que precisar, estou aqui. E sigam em frente na sua responsabilidade, escolham sua profissão assim, com carinho, por vocação também, e dê o melhor de si com amor, e vocês vão ser muito bem-sucedidos, tá bem? Tá bem? Obrigado. Tá bom. Obrigada. Se tiver considerações também, fique à vontade. Eu só agradeço também a participação, muito legal o projeto de vocês. E se precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Algum coleguinha aí quer falar alguma coisa para esse encerramento? Eu agradeço também por vocês estarem hoje aqui. Se eu atrapalhei aí com algum barulho, me desculpa, mas eu não consigo parar de sorrir porque eu achei essa aula muito legal, muito interessante, e é isso. Isabelle? Só quero agradecer a vocês pela aula e é isso. Então tá bom. Muito obrigado, Guilherme, Rebeca, Isabelle, Stacy. Prazer fazer. E mais uma vez, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Até a próxima. Bons voos. Obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, viu? Amém, amém. Um abraço para a filhinha, viu? Valeu, obrigado. Ela está aqui ouvindo. Tá, certo. então,
Tchau. Tchau. Tchau.